A lenda dizia que se a fogueira sagrada morresse, o inverno devoraria nossos corações. Eu nunca duvidei. Cresci ouvindo os anciãos do norte repetirem o aviso em cada solstício de inverno, suas vozes graves como gelo rachando sob peso. A fogueira era tudo: proteção, promessa, fronteira entre a vida e o vazio congelante que espreitava além das montanhas. E agora eu estava aqui, na linha da fronteira, a exatos 3 passos dela. O ar era estranho aqui, nem completamente frio como o ar cortante do meu norte amado, nem sufocantemente quente como o sul maldito. Era dividido. Eu podia sentir a linha invisível que separava os territórios como uma vibração na pele. De um lado, neve eterna e silêncio sagrado. Do outro, terra seca, fogueiras mortais e barulho incessante. A fogueira sagrada queimava exatamente sobre a linha, alimentada por magia antiga, mais velha que nossas alcateias, mais velha que o ódio entre nós. Suas chamas dançavam em cores impossíveis. Azul glacial na base, laranja furioso no topo, se encontrando em um branco cegante no centro. Fogo e gelo, coexistindo por necessidade, não por escolha, assim como nós nesta noite. Olhei através das chamas para o lado sul. Eles já estavam lá, claro, sempre pontuais quando se tratava de exibição. Uma dúzia de lobos do clã do fogo, vestidos em vermelhos vibrantes e dourados ofensivos, movendo-se inquietos, conversando alto, rindo, em uma cerimônia sagrada. Bárbaros. Meu povo, ao meu redor, era o oposto. 12 lobos do clã do gelo, vestidos em brancos puros e pratas suaves, imóveis como estátuas de mármore, em silêncio reverente. Assim deveria ser. O Natal não era festa. Era vigília, contemplação, respeito pela escuridão do inverno e gratidão pela luz que resistia. Mas então, eu o vi. Enzo, príncipe do fogo, herdeiro do sul, e a criatura mais irritante que já respirou. Ele estava diretamente à minha frente, do outro lado da fogueira, como se tivesse escolhido aquela posição propositalmente. Provavelmente escolheu. Ele sempre fazia questão de me provocar. Seus olhos cor de âmbar ardente me encontraram através das chamas, e mesmo à distância, eu podia ver o sorriso arrogante curvando seus lábios. Ele usava preto, surpreendentemente, não as cores chamativas de seu clã. Calças de couro escuro, uma túnica aberta que mostrava muito do peito bronzeado, e um casaco de pele jogado negligentemente sobre os ombros. Seu cabelo escuro estava bagunçado, como sempre, mechas caindo sobre a testa. Ele parecia um guerreiro que acabara de sair de uma batalha, ou de uma cama. Ergui meu queixo e desviei o olhar deliberadamente, focando na anciã Isadora, que estava começando a cerimônia do nosso lado. Lobos do norte, sua voz era como vento sobre gelo, clara e cortante. Nos reunimos nesta noite mais longa para honrar a chama que nos protege. Em silêncio, oferecemos gratidão. Em quietude, renovamos o pacto. Perfeito, apropriado, sagrado. E então, do lado sul, uma voz masculina trovejou, arruinando tudo. Lobos do sul, o ancião máximo deles, Dante, gritou como se estivesse anunciando uma guerra. Celebramos a noite em que a chama nasceu, com música, com dança, com alegria. Deixem o fogo aquecer seus corações. E eles explodiram. Tambores começaram a bater. Vozes se ergueram em canto. Alguns até começaram a bater palmas ritmicamente. Meu povo permaneceu imóvel, mas eu podia sentir a tensão, o desconforto, a raiva silenciosa de que nosso momento sagrado estava sendo poluído por aquilo. Apertei os punhos dentro das mangas largas do meu vestido branco. A seda era fria contra minha pele, bordada com fios de prata que capturavam a luz da lua. Meu cabelo estava preso em uma trança elaborada que caía sobre meu ombro, entrelaçada com cristais de gelo verdadeiros que eu havia conjurado essa manhã. Eles não derreteriam. Não aqui. Não enquanto eu mantivesse controle. Controle era tudo. A cerimônia continuou naquele contraste grotesco. Nós, em meditação silenciosa. Eles, em celebração barulhenta. A cada ano era assim. A cada ano eu odiava mais. Então, porque o destino tinha senso de humor cruel, a tradição exigiu que os elementais supremos de cada lado se aproximassem da fogueira para renovar o vínculo mágico. Eu era a elemental suprema do norte. Domínio sobre gelo, neve e frio.
nascida sob a lua cheia de inverno com a marca da geada na palma da mão esquerda. E Enzo era o elemental supremo do sul, fogo vivo, calor encarnado, nascido durante um incêndio florestal que sua mãe sobreviveu por pura força de vontade. Caminhei até a fogueira com passos medidos, silenciosos na neve que cobria meu lado da fronteira. Enzo caminhou do lado dele, suas botas pesadas esmagando a terra seca, cada passo deliberadamente barulhento. Paramos a 1 metro da chama, um de frente para o outro. Ele era alto, mais alto do que eu lembrava do ano passado. Ombros largos, músculos visíveis mesmo sob a roupa. Ele irradiava calor como uma fornalha, ondas de ar quente que distorciam o espaço ao redor dele. Seu cheiro me atingiu. Madeira queimada, cravo, fumaça de fogueira e algo mais. Algo almiscarado e selvagem que fez meu lobo interior rosnar baixo. Freia. Ele disse meu nome como se fosse uma piada interna. Sua voz era grave, rouca, com um sotaque arrastado do sul. Você está linda como sempre. Fria, rígida e pálida como um cadáver. Muito festivo. Enzo, respondi, minha voz plana e controlada. Você parece exatamente o que é. Barulhento, caótico e desesperado por atenção. Seu sorriso se alargou. Ah, ela fala. Achei que vocês do norte só se comunicavam por olhares julgadores e suspiros desapontados. E achei que vocês do sul só se comunicavam gritando e queimando coisas. Touché. Ele inclinou a cabeça, fingindo estar impressionado. Mas pelo menos nós sentimos algo, princesa de gelo. Vocês apenas existem, congelados, sozinhos, tristes. Algo afiado torceu no meu peito, mas não deixei transparecer. Melhor congelada e em paz do que queimando em caos. Seus olhos âmbar brilharam com algo que não consegui identificar. Você realmente acredita nisso? Acredito. Mentirosa. A palavra saiu baixa, quase um sussurro, mas cortou como lâmina. Abri a boca para responder, mas o ancião Dante bateu o cajado no chão. Elementais, toquem a chama, renovem o pacto. Estendemos as mãos ao mesmo tempo. Eu, à esquerda, marcada com a geada. Ele, à direita, com a marca de queimadura de nascença em forma de sol. Nossas palmas tocaram o branco central da chama simultaneamente. Poder explodiu através de mim, frio e calor em guerra, puxando, empurrando, tentando me dominar. Eu empurrei de volta, forçando minha vontade sobre a chama, lembrando-a de que eu era norte, que o gelo tinha direito igual aqui. Do outro lado, Enzo fazia o mesmo, seus olhos fechados em concentração, mandíbula apertada. Por um segundo, apenas um segundo, a chama hesitou, oscilou, como se estivesse confusa, e então se estabilizou, aceitando nosso toque duplo, queimando mais brilhante. Puxamos as mãos de volta ao mesmo tempo. Eu não olhei para ele. Não queria ver o que quer que estivesse em seu rosto. Dei um passo para trás, pronta para retornar ao meu povo, quando o frio bateu. Não o frio normal do norte. Não o frio limpo e claro das montanhas. Isso era errado. Morto. Um frio que não preservava, mas apodrecer. Que não congelava, mas matava. A temperatura despencou tão rápido que minha respiração congelou no ar em cristais sólidos que caíram tintilando no chão. A fogueira tremeu, e então a escuridão se moveu. Não eram sombras normais. Eram densas, sólidas, se contorcendo como coisas vivas, e delas emergiu uma forma, alta, esquelética, chifres de gelo retorcido brotando de um crânio que parecia alce, mas não era. Olhos vazios brilhando com fome verde doentia, pele esticada sobre ossos, cinza como carne morta. Wendigo. A palavra passou pelos lobos reunidos como vento gelado. Alguns recuaram. Outros desembainharam armas, mas a criatura não atacou. Ela apenas caminhou, direto para a fogueira, movendo-se com uma graça horrível, articulações dobrando em ângulos errados. "Protejam a chama!" Isadora gritou. Guerreiros de ambos os lados correram para a frente, mas o Wendigo ergueu uma mão esquelética e o ar congelou. Literalmente. Os lobos mais próximos pararam no meio do movimento, presos em gelo transparente como âmbar. Meu sangue congelou. Isso não deveria ser possível. Wendigos eram criaturas de fome, não de magia. Enzo estava ao meu lado de repente.
calor irradiando dele em ondas. O que diabos é isso? Fome antiga, sussurrei. Desespero encarnado. Ele se alimenta de discórdia e... O Wendigo mergulhou a mão na fogueira. Não nas chamas. Através delas. Direto no coração branco pulsante. E arrancou algo. A centelha mestra. Era pequena, do tamanho de um punho. Uma esfera de luz branca pura que continha azul e laranja girando dentro dela. A essência da fogueira. Sua alma. Não! Gritei, correndo para frente e invocando gelo nas palmas das minhas mãos. Enzo rugiu e chamas explodiram de seu corpo. Mas o Wendigo já estava recuando, a centelha presa em sua garra óssea. Ele olhou para nós com aqueles olhos vazios e famintos. E então falou. Sua voz era o som de ossos quebrando sob gelo. Ódio alimenta. Divisão nutre. Vocês, o presente perfeito. E desapareceu. Simplesmente se dissolveu em sombras que se espalharam como tinta na neve. A fogueira morreu. Não gradualmente. Instantaneamente. Como se alguém tivesse soprado uma vela. E o frio veio. Não o frio morto do Wendigo, mas um frio natural, amplificado 1000 vezes sem a proteção da chama. Lobos gritaram. Os mais velhos caíram de joelhos, suas respirações saindo em nuvens de gelo. A pele da anciã Isadora começou a ficar azul. Seus lábios, roxos. Não, não, não. Corri para ela, tentando envolvê-la em meu calor, mas eu era criatura de gelo. Não tinha calor para dar. Enzo estava ao lado de Dante, cujas mãos tremiam violentamente. Ele pressionou as palmas quentes no peito do ancião, tentando aquecê-lo, mas não era suficiente. Isadora agarrou meu pulso com força surpreendente. Recuperem. Ela ofegou. A centelha, antes do amanhecer. Ou... Ela não terminou. Não precisou. Se o sol nascesse sem a fogueira sagrada queimando, o pacto antigo se quebraria. E o inverno eterno cairia. Sem primavera. Sem verão. Apenas frio. Fome. Morte. Quanto tempo? Perguntei, minha voz saindo tensa. 5 horas. Dante respondeu do outro lado, sua voz fraca. Até o amanhecer. 5 horas para rastrear uma criatura de pesadelo, recuperar magia roubada e voltar. Impossível. Apenas os elementais. Isadora sussurrou. Podem suportar o frio dele. Apenas vocês dois. Meu estômago afundou. Olhei através do espaço vazio onde a fogueira estivera. Enzo me olhava de volta. Por um momento, vimos nosso ódio mútuo refletido nos olhos um do outro. Então ele se levantou, mandíbula apertada. Vamos. Não era pedido. Era comando. Eu me levantei também. Vamos. E juntos, inimigos por sangue e tradição, corremos para a escuridão atrás do monstro que roubou nosso Natal, sem saber que a verdadeira tempestade não estava lá fora. Estava entre nós. A floresta era um pesadelo. Não a floresta que eu conhecia, com pinheiros majestosos cobertos de neve limpa e silêncio pacífico. Isso era outra coisa. As árvores estavam retorcidas, galhos apontando para o céu como garras desesperadas. A neve sob meus pés não era branca, mas acinzentada, suja, como se algo tivesse drenado a cor dela. E o silêncio não era paz. Era ausência. Vazio, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Enzo estava 3 passos à minha frente, movendo-se rápido demais, quebrando galhos secos sob suas botas, sua respiração saindo em nuvens de vapor que brilhavam laranja na escuridão. Ele irradiava luz fraca, sua pele literalmente brilhando com calor interno, transformando-o em uma tocha ambulante, sutil como um incêndio florestal. Você está deixando rastro, sibilei, alcançando-o. Qualquer coisa num raio de quilômetros pode nos ver. Bom, ele respondeu sem diminuir o ritmo. Deixa eles virem. Eu os queimo. Isso não é uma caçada de verão no seu território, Enzo. Isso é a Floresta Velha. As coisas aqui não morrem fácil. Ele parou tão abruptamente que quase colidi com suas costas. Virou-se para me encarar, e de perto, pude ver que seus olhos âmbar estavam mais brilhantes que o normal, quase febris. Então o que você sugere, princesa? Que caminhemos na ponta dos pés em silêncio sagrado, enquanto nossos anciãos congelam até a morte? A raiva fervilhou em mim, quente e indesejada. Sugiro que você use o cérebro que supostamente tem e pare de agir como se força bruta resolvesse tudo. Funcionou até agora.
Você tem 24 anos e nunca enfrentou nada além de disputas territoriais e egos machucados. Eu tenho 23 e cresci caçando coisas que transformam lobos adultos em estátuas de gelo. Não somos iguais. Algo perigoso brilhou em seus olhos. Você está certa. Não somos. Porque eu realmente vivo, Freya. Eu sinto. Eu queimo. Você apenas existe em sua torre de gelo, julgando tudo que ousa ter temperatura acima de 0. As palavras deveriam me enfurecer, mas em vez disso, algo nelas cortou mais fundo, tocando uma verdade que eu não queria examinar. Desviei o olhar. Estamos perdendo tempo. Pela primeira vez, ele concordou. Estamos. O rastro do Wendigo era fácil de seguir, pelo menos inicialmente. Onde quer que a criatura passasse, a vegetação morria. Não congelava. Morria. Flores murchavam em cinza. Arbustos se desfaziam em pó. Era como observar a vida sendo sugada. Mas depois de 20 minutos caminhando, o rastro ficou estranho. Ele está brincando conosco, murmurei, ajoelhando-me ao lado de uma pegada que apontava na direção errada. Isso devia ir para o norte. Está indo para o sul. Depois voltando. É um padrão de confusão. Enzo se agachou ao meu lado, perto demais, seu calor envolvendo o meu lado esquerdo como um cobertor. Então ele não é apenas um monstro estúpido com fome. Nunca foi. Wendigos eram humanos uma vez. Ou lobos, consumidos pela ganância e pelo desespero, transformados em algo que só sabe desejar, mas mantém a inteligência, a astúcia. Ótimo, um monstro esperto de fome eterna que rouba magia. Exatamente o que eu queria no meu Natal. Ele olhou ao redor, frustrado. Como rastreamos algo que está ativamente nos confundindo? Fechei os olhos, bloqueando as distrações. O vento, o calor dele. O medo roendo minhas bordas. Respirei fundo, deixando minha magia fluir. Gelo reconhecia gelo. Frio chamava frio. E lá, fraco, mas real. Um sussurro na direção leste. Morte. Vazio. Fome. Leste, disse abrindo os olhos. 15 graus à direita. Ele está tentando nos levar em círculos, mas a essência dele vaza. Enzo me olhou com algo que poderia ser respeito. Útil. Não é um elogio, mas aceitei com um aceno. Seguimos a sensação, e quanto mais fundo íamos, mais estranha a floresta ficava. A neve parou de cair. O ar parou de se mover. Sons se tornaram abafados, como se estivéssemos caminhando debaixo d'água. E então, os sussurros começaram. Baixos. Ininteligíveis. Vinham de todas as direções e de nenhuma. Eu tentei ignorá-los, mas ficaram mais altos, mais claros. Sozinha. Sempre sozinha. Gelo não pode amar. Gelo não pode sentir. Apenas rachar. Quebrar. Morrer sozinho. Minha respiração falhou. Reconheci a voz. Era minha. Meu próprio medo. Amplificado e devolvido para mim. Olhei para Enzo. Ele estava pálido. Olhos arregalados. Olhando para algo que eu não podia ver. O que você ouve? Perguntei. Silêncio. Ele sussurrou. Escuridão eterna. Nenhum fogo. Nenhum calor. Sozinho no vazio. Para sempre. A nevasca mágica. Isadora havia me alertado sobre isso. O Wendigo criava ilusões psicológicas, alimentando-se do desespero que gerava. Não é real, eu disse firmemente, agarrando o braço dele. Enzo, olhe para mim. Não. É. Real. Ele piscou, focando em mim com esforço visível. Como você sabe, porque eu ouço meus medos também. E se fosse real, eu já teria desistido. Ele soltou uma risada sem humor. Você? Desistir? Duvido. Você seria surpreendido. Os sussurros ficaram mais altos, mais insistentes, mas agora sabíamos o que eram. Caminhamos mais rápido, ignorando-os, usando a presença um do outro como âncora no real. E então o chão desapareceu. Não gradualmente. De repente. Meu pé direito pisou no vazio e eu estava caindo, o grito preso na minha garganta. Galhos e gelo cortaram minha pele. O mundo virou um borrão de escuro e branco. Algo quente agarrou meu pulso. Ferro firme. Queimando. Enzo. Ele havia se jogado de bruços no chão. Uma mão segurando uma raiz exposta, a outra me agarrando. Seus olhos estavam arregalados, músculos do braço tremendo com o esforço. Segurar! Ele rugiu. Olhei para baixo e desejei não ter olhado. Abaixo de mim,
Um abismo. Não apenas escuro, vazio, como se o próprio conceito de fundo não existisse lá. Enzo, não consegue. Cala a boca! Ele puxou, veias saltando no pescoço. Eu não vou te deixar cair. Mas a raiz que ele segurava começou a rachar. O som era alto na quietude mortal. Fibras se partindo uma por uma. O chão sob ele começou a ceder também. Neve e pedras deslizando para a borda. Ele ia cair comigo. Me solta, eu disse, forçando calma que não sentia. Nem fodendo. Enzo, você vai morrer. Então morremos juntos. O rugido ecoou. A raiz se partiu. E caímos. Mas no último segundo, antes de desaparecermos no vazio, Enzo me puxou contra seu peito, envolveu seus braços ao redor de mim e explodiu em chamas. Não fogo normal, fogo branco, quente como o sol, envolvendo nossos corpos em um casulo. O ar ao redor superaqueceu, criando uma bolha de calor intenso. Batemos em algo sólido, depois em outra coisa. O impacto deveria ter nos matado, mas o escudo de fogo de Enzo amorteceu. Quicamos. Rolamos. Finalmente paramos. Silêncio. Eu estava deitada sobre algo quente e duro que subia e descia. Respiração. Peito. Enzo. Lentamente, dolorosamente me afastei. Ele estava de costas, olhos fechados, fumaça subindo de sua pele. O fogo havia morrido, deixando apenas brasas fracas brilhando sob sua pele. Enzo. Minha voz soou estranha. Pequena. Enzo. Responde. Ele gemeu. Seus olhos se abriram desfocados. Ainda... viva? Ainda viva, confirmei. Você me salvou. Trabalho... de equipe, ele murmurou, tentando sorrir, mas transformando em careta de dor. Olhei ao redor. Estávamos em uma caverna. Mas não uma caverna normal. As paredes eram cristal. Gelo transparente como vidro, mas com algo preso dentro. Formas. Vultos. Olhei mais de perto e meu estômago revirou. Eram lobos. Dezenas deles. Congelados em poses de terror, bocas abertas em gritos silenciosos, olhos arregalados. As vítimas do Wendigo, preservadas como troféus. Temos que sair daqui, eu disse, tentando me levantar. Dor explodiu no meu lado esquerdo e caí de volta. Enzo se forçou a sentar, seu rosto contorcendo. Machucada? Costelas? Eu ofeguei. Talvez quebradas. Ele estendeu a mão. Deixa eu ver. Não. Freia, não seja teimosa. Deixa eu... Eu disse não. As palavras saíram mais altas que pretendia, mais desesperadas. Ele parou, mão ainda estendida, olhos me estudando. Então entendimento cruzou seu rosto. Você tem medo. De mim. Do seu calor, corrigi. Minha magia é gelo, frio. Se você me tocar com esse fogo ainda sob sua pele, eu vou te derreter? Ele terminou, e havia algo estranho em sua voz. Não zombaria. Algo mais suave. Vou perder controle, sussurrei. E sem controle eu sou... O quê? Humana? As palavras me acertaram como soco. Não respondi. Enzo se moveu, lento, telegrafando cada ação. Você está tremendo. Estou com frio. Mesmo para mim está frio demais aqui. Ele olhou ao redor, percebendo o que eu já havia notado. O covil do Wendigo. Claro que está frio. Ele drenou todo o calor daqui. E eu não tinha mais reservas de magia para me aquecer. Tinha usado tudo amortecendo nossa queda, tentando criar escudos de gelo enquanto caíamos. Um tremor me percorreu. Depois outro. Meus dentes começaram a bater. Freia, a voz de Enzo ficou tensa. Você está entrando em estase? Eu sei. A palavra saiu fraca. Estase era o termo para quando lobos de gelo usavam magia demais em ambientes frios demais. O corpo começava a desligar. Hibernação forçada. Coma. E, eventualmente, morte congelante. Enzo se aproximou. Eu sibilei, recuando até minha costa bater na parede de cristal gelado. Fica longe. Não posso fazer isso. Você vai me queimar. Então eu vou te queimar. Ele rugiu, e pela primeira vez vi medo real em seus olhos. Melhor queimada e viva do que congelada e morta. Você não entende. Não é só dor física. Eu parei, lutando contra o tremor que piorava. Se você me aquecer, se derreter minhas defesas, eu vou sentir tudo. E eu não posso. Não posso sentir assim. Assim como? Assim, tudo. Aberta, vulnerável, sem proteção. Ele ficou quieto por um longo momento. Então, suavemente. Você acha que eu não sei o que é usar fogo para não sentir o vazio?
Acha que todo aquele barulho e festa e calor no sul é alegria real? É distração, Freya. Porque se pararmos, se ficarmos quietos, sentimos a solidão, a escuridão, e é aterrorizante. Olhei para ele, realmente olhei, e vi além da arrogância. Vi um homem tão assustado quanto eu, apenas manifestando diferente. Meu corpo tremeu violentamente. Outro calafrio. Minhas mãos estavam ficando azuis. Se eu morrer aqui, sussurrei, ninguém vai conseguir recuperar a centelha. Seu povo e o meu vão congelar. Exatamente. Então para de ser teimosa e deixa eu te salvar. Como? Ele respirou fundo. Tirou o casaco, depois a túnica. Peito nu, pele bronzeada brilhando com calor residual, vapor subindo dele na caverna gelada. Contato direto, pele com pele, fogo vital. Ele olhou direto nos meus olhos. Eu transfiro meu calor para você, mas tem que ser íntimo. Minha respiração falhou. Você quer dizer, vou segurar você, manter você aquecida, te trazer de volta. Isso vai quebrar a regra. Fogo e gelo nunca se tocam. Que se foda a regra. Sua voz ecoou. Eu não deixo você morrer por causa de tradição idiota. Eu queria argumentar. Queria protestar. Mas outro tremor me sacudiu tão forte que bati a cabeça na parede de cristal atrás de mim. Visão borrada. Dedos dormentes. Estava morrendo. Tudo bem, sussurrei. Tudo bem. Enzo se moveu rápido, mas gentil. Ele me ajudou a deitar. Depois se deitou atrás de mim, moldando seu corpo contra o meu. Um braço deslizou sob minha cabeça. O outro envolveu minha cintura, puxando-me contra seu peito. O calor dele era choque, não dor, mas intensidade tão grande que foi quase violência sensorial. Cada ponto onde tocávamos queimava, mas não destruía, aquecia. Respira, ele murmurou contra meu cabelo. Só respira comigo. Sua respiração era quente contra minha nuca, profunda, constante. Tentei combinar meu ritmo com o dele. Devagar, senti o calor se espalhar, não apenas na superfície, profundo, nos ossos, nos lugares frios e congelados que eu mantinha trancados há tanto tempo. Isso funciona, murmurei. Eu sei. Agora dorme. Recupera. Eu mantenho você segura. E pela primeira vez em minha vida, eu me permiti confiar em fogo. Adormeci nos braços do meu inimigo. E sonhei não com gelo, mas com chamas que não queimavam. Apenas aqueciam. Acordei devagar, como se estivesse emergindo de água profunda. Por um momento, não lembrei onde estava. Apenas senti calor. Calor verdadeiro, envolvente, vivo. Algo que eu nunca havia sentido antes. Não dessa forma. Então a memória voltou em ondas. A queda. A caverna. Enzo. Enzo ainda me segurando. Abri os olhos. A caverna de cristal ainda estava lá, as paredes brilhando com uma luminescência azul pálida que vinha de algum lugar acima. Devia ser magia residual do Wendigo, ou talvez cristais naturais reagindo à nossa presença. Não importava. O que importava era que eu podia ver. E o que eu via era o braço de Enzo envolvido firmemente ao redor da minha cintura, sua mão espalmada contra meu estômago, dedos longos se espalhando como se estivesse me ancorando. Sua respiração era constante contra meu pescoço, quente e irregular. Ele ainda dormia. Tentei me mover, apenas um pouco, para avaliar os danos. Meu lado ainda doía onde as costelas haviam levado o impacto, mas a dor era tolerável agora. Não a agonia pulsante de antes. Meus dedos não estavam mais azuis. Eu podia senti-los. Podia sentir tudo. Calor demais. Minha mente sussurrou. Você está sentindo demais. Tentei invocar gelo nas palmas das mãos. Apenas um teste simples de controle. Nada aconteceu. Pânico começou a subir na minha garganta. Tentei novamente. Dessa vez, uma fina camada de geada apareceu, fraca e instável, mas presente. Não quebrada. Apenas exaurida. Você está acordada? A voz de Enzo veio atrás de mim, rouca de sono. Senti quando sua respiração mudou. Há quanto tempo você está acordado? Perguntei, mantendo minha voz baixa. Um tempo. Ele não se moveu. Não afrouxou o abraço. Como você está? Viva. Graças a você. Ele fez um som baixo. Algo entre reconhecimento e alívio. Suas costelas? Machucadas. Não quebradas, acho. Consegui respirar fundo sem sentir que algo estava perfurando meu pulmão. Bom. Silêncio por um momento. Depois.
Você parou de tremer há 1 hora. A cor voltou meia hora depois disso. Mas você ainda estava fria demais para acordar, então eu... Continuou. Terminei. Obrigada. Não precisa agradecer. Seu braço se apertou levemente, quase imperceptível. Eu disse que não deixaria você morrer. Não quebro promessas. Algo quente e indesejado se mexeu no meu peito. Não era apenas o calor físico dele. Era outra coisa. Algo mais perigoso. Precisamos nos mover, eu disse, mais brusca do que pretendia. Encontrar uma saída. A centelha ainda está lá fora. Eu sei. Mas você ainda não está forte o suficiente. Estou bem. Você está teimosa. Há diferença. Ele finalmente se moveu, afrouxando o braço, mas não completamente. Se levantou apoiado no cotovelo, olhando para mim por cima do meu ombro. Me olha. Virei a cabeça. Erro. Ele estava perto demais. Podia ver cada detalhe. As pequenas cicatrizes prateadas no queixo dele, provavelmente de alguma luta de juventude. Os cílios escuros, grossos, emoldurando aqueles olhos âmbar que me estudavam com intensidade desconfortável. Os lábios, cheios, curvados em algo que não era bem um sorriso. Você tem cor de novo, ele disse suavemente. Mas seus olhos ainda estão com aquele tom de gelo pálido. Assustado. Não estou assustada. Mentirosa. Ele ergueu a mão livre e, antes que eu pudesse protestar, tocou meu rosto. Apenas os dedos, traçando a linha do meu maxilar com uma delicadeza que contrastava totalmente com o calor intenso dele. Você está aterrorizada. Não de mim, de você mesma. Tire conclusões, é seu passatempo favorito? Tentei soar ácida, mas minha voz saiu fraca. Não é conclusão quando posso sentir. Seus dedos pararam no ponto onde minha mandíbula encontrava meu pescoço, bem sobre meu pulso acelerado. Seu coração está correndo. Sua pele está quente. Você está sentindo, Freya. E isso te apavora. Para, sussurrei. Por quê? Porque você está certo. A admissão saiu antes que eu pudesse detê-la. Vi algo mudar em seus olhos. Surpresa. Depois algo mais profundo. Ele retirou a mão. E, estupidamente, eu senti a ausência como perda. Se afastou, sentando-se e passando as mãos pelo cabelo bagunçado. Desculpa. Não devia ter. Você acabou de acordar. Eu não devia estar... Enzo. Ele parou, olhando para mim. Sentei-me também, ignorando a pontada de dor no lado. Fiquei de frente para ele, separados por meio metro de cristal frio. Quando você me segurou, me aqueceu. Você sentiu algo? Ele ficou muito quieto. Depois, senti tudo. Elabora. Ele olhou para as próprias mãos, virando-as como se fossem estranhas. Normalmente, quando uso fogo vital, é apenas transferência de energia. Mecânico. Mas com você. Ele parou, procurando palavras. Não foi só energia. Foi como se nossos lobos se reconhecessem. Como se estivessem esperando para se tocar há séculos. Eu senti isso também, admiti baixinho. Como se o gelo em mim não estivesse lutando contra seu fogo, mas dançando com ele. Seus olhos se arregalaram. Exatamente. Ele se inclinou para a frente. Freya, o que está acontecendo conosco? Não sei, mas me assusta. Me assusta também. Ele riu sem humor. Passei 24 anos acreditando que fogo e gelo eram inimigos naturais, que vocês do norte eram frios, sem vida, mortos por dentro. E então eu te segurei e você era a coisa mais viva que já toquei. O ar entre nós se carregou. Eletrificado. Perigoso. Nós não podemos, eu disse. Mais para mim mesma que para ele. Nossos povos se odeiam, ele terminou. Há gerações. Eu sei. Acredita, eu sei. Então por que parece tão certo? Ele não respondeu. Apenas me olhou com aqueles olhos de fogo. E eu vi o mesmo conflito que rasgava meu interior refletido nele. O silêncio se estendeu. Não era desconfortável. Era pesado de coisas não ditas. Finalmente, Enzo se levantou, estendendo a mão. Vamos explorar. Tem que haver uma saída. Aceitei sua mão. O toque enviou aquela agora familiar onda de calor através de mim, mas dessa vez não recuei. Deixei acontecer. Deixei-me aquecer. Ele me puxou para ficar de pé. E quando fiquei estável, ele não soltou imediatamente. Seus dedos se demoraram nos meus. Polegar traçando um círculo inconsciente sobre meus nós dos dedos. Enzo, comecei. Um rugido cortou o ar. Não um rugido de lobo.
Algo mais antigo, mais faminto, ecoou através da caverna, vindo de algum lugar acima, fazendo os cristais nas paredes vibrarem. O Vêndigo. Ele sabe que estamos aqui, Enzo disse, imediatamente mudando para modo de batalha. Sua mão finalmente soltou a minha, indo para a faca que ainda estava presa ao cinto. Olhei ao redor. A caverna onde havíamos caído era grande, talvez 15 metros de diâmetro, com um teto abobadado que subia para a escuridão. As paredes eram lisas, sem pegadas ou saliências. Apenas cristal transparente com aqueles corpos congelados presos dentro como insetos em âmbar. Mas no lado mais distante, havia algo diferente. Uma fenda, estreita, irregular, desaparecendo na parede. Ali, apontei. Pode ser uma passagem. Ou pode ser uma armadilha, Enzo disse, mas já estava se movendo em direção a ela. Seguimos juntos, nossos passos ecoando estranhamente no espaço de cristal. Quanto mais perto chegávamos da fenda, mais frio ficava. Não o frio morto do Vêndigo, mas frio natural. Ar de caverna profunda. Enzo parou na entrada, fazendo chamas dançarem em sua palma para iluminar o caminho. A passagem era estreita, apenas larga o suficiente para uma pessoa passar de lado. E descia. Vai fundo, ele murmurou. Não consigo ver o fim. Eu posso sentir ar se movendo, eu disse, fechando os olhos e focando. Tem que levar a algum lugar. Outro rugido. Mais perto dessa vez. Pedras pequenas caíram do teto, tintilando ao bater no chão de cristal. Não temos escolha, Enzo disse. Você vai primeiro. Eu cubro a retaguarda. Não discuti. Entrei de lado na fenda, o cristal frio pressionando minha frente e costas. Era apertado, claustrofóbico. Tive que virar minha cabeça para conseguir respirar sem meu nariz bater na parede. Atrás de mim, ouvi Enzo entrar, sua respiração ecoando. Você está bem? Estou, respondi. Embora bem, fosse generoso. Continuei me movendo, deslizando centímetro por centímetro, seguindo a leve corrente de ar. A descida pareceu durar eternamente. Meus músculos protestavam. Minhas costelas machucadas gritavam a cada movimento. Mas eu continuei. Então a fenda se abriu. Abruptamente. Eu tropecei para fora em uma câmara nova. E parei, boquiaberta. Não era uma caverna. Era uma catedral. O teto subia talvez 30 metros. Todo ele cristal que brilhava com aquela luz azul pálida. Mas isso não era o impressionante. O impressionante eram as formações. Colunas de gelo crescendo do chão e descendo do teto, se encontrando no meio como pilares de um templo antigo. E entre elas, suspenso no ar por fios finos de gelo como teias de aranha, estava algo que brilhava. A centelha mestra. Enzo saiu da fenda atrás de mim, ofegante. Quando viu a centelha, ele congelou. Encontramos. Não podemos simplesmente pegá-la. Eu avisei, estudando a câmara. Isso é elaborado demais. É uma armadilha. Obviamente é uma armadilha. Ele caminhou para frente cauteloso. Mas não temos escolha. Temos... Ele olhou para o pulso onde usava um relógio antigo. Presente de seu pai. O quê? 2 horas até o amanhecer? Menos. Talvez 90 minutos. Então vamos ser espertos e rápidos. Nos aproximamos da centelha juntos, examinando as teias de gelo que a seguravam. Elas eram delicadas, quase invisíveis, vibrando suavemente como se respirassem. Se cortarmos os fios, ela vai cair, Enzo disse, e provavelmente ativar qualquer defesa que o Vêndigo colocou. Mordi meu lábio, pensando. A menos que o quê? A menos que substituamos o peso antes de cortar. Olhei ao redor. Precisamos de algo do mesmo peso e densidade mágica. Ele seguiu meu olhar, então entendeu. Gelo. Você pode conjurar algo? Posso tentar, mas vou precisar de tempo e concentração. E... hesitei. Energia. Ele se virou para me olhar completamente. Você ainda está fraca. Usar magia agora pode te colocar em estase de novo. Eu sei. Então não faça isso. Enzo, não há outra opção. Há sempre outra opção. Sua voz ecoou. Eu pego a maldita coisa, aguento as consequências. E corremos. E se as consequências forem a caverna inteira desabando? Ou o Vêndigo sendo alertado e nos alcançando antes de chegarmos à superfície? Balancei a cabeça. Não. Fazemos isso direito. Ele abriu a boca para argumentar, então fechou. Passou a mão pelo rosto. Frustrado. Tudo bem.
O que você precisa? Me aquece. Como antes. Seus olhos se arregalaram. Freia. É a única maneira de eu ter energia suficiente sem entrar em colapso. Toquei seu braço, sentindo o calor radiante. Por favor. Ele olhou para minha mão em seu braço. Depois para meu rosto. Depois para a centelha brilhando acima de nós. Finalmente assentiu. Tudo bem. Mas no segundo que você se sentir fraca demais, você para. Entendido? Entendido. Ele se moveu atrás de mim, assim como na caverna anterior. Mas dessa vez, eu estava de pé. Ele me puxou de costas contra seu peito, braços envolvendo minha cintura, mãos espalmadas sobre meu estômago. O calor veio em ondas. Constante, forte, reconfortante. Fechei os olhos e alcancei minha magia. Ela respondeu. Lenta, mas presente, subindo como água de um poço profundo. Visualizei o que precisava. Uma esfera, do tamanho exato da centelha, peso exato, densidade exata. Estendi minhas mãos, palmas para cima, e comecei a tecer. Gelo se formou no ar acima das minhas palmas, não em camadas, mas se cristalizando diretamente do vapor d'água, construindo molécula por molécula. A esfera cresceu, do tamanho de uma noz, de uma maçã, de um punho. Minha respiração ficou difícil. As bordas da minha visão começaram a escurecer. Os braços de Enzo se apertaram. Eu estou aqui. Continue. Eu te sustento. E ele sustentou. Seu calor fluiu para mim em ondas constantes, alimentando minha magia, me mantendo consciente, me mantendo forte. A esfera alcançou o tamanho certo. Eu a segurei flutuando, tremendo com o esforço. Agora, ofeguei. Enzo se moveu rápido. Me manteve de pé com um braço enquanto alcançava com o outro, pegando a esfera de gelo das minhas mãos e posicionando-a diretamente abaixo da centelha. Eu vou trocar no 3, ele disse. 1, 2, 3. Ele trocou. A esfera de gelo para cima, a centelha para baixo. Por um segundo de suspense, nada aconteceu. Então as teias de gelo aceitaram o novo peso e se estabilizaram. Funcionou, eu sussurrei, quase não acreditando. Você funcionou. Enzo me virou nos braços dele para me encarar, segurando a centelha brilhante entre nós. Você é incrível. Estava perto demais, quente demais, sorrindo demais. E antes que pudesse me impedir, antes que o gelo em mim pudesse reconstruir as paredes, eu sorri de volta. Um sorriso verdadeiro. Não educado, não frio. Real. Seus olhos se arregalaram. Depois se suavizaram. Você deveria fazer isso mais vezes. O quê? Sorrir. Te faz parecer viva. Talvez eu esteja, admiti baixinho. Pela primeira vez em muito tempo. Ele abriu a boca para responder, mas o chão tremeu. Violentamente. Cristais começaram a cair do teto, explodindo em fragmentos ao bater no chão. Ele sabe. Gritei sobre o barulho. Enzo, ele sabe que pegamos. Corra. Ele agarrou minha mão e corremos. De volta através da catedral de cristal, esquivando de pilares que caíam. A fenda estreita por onde havíamos entrado estava desabando, o cristal rachando e se fechando como uma boca. Ali, Enzo apontou para outra passagem, mais larga, que se abria na parede oposta. Não tínhamos escolha. Mergulhamos nela enquanto a catedral desabava atrás de nós. A passagem subia em espiral, apertada e escura. Enzo invocou chamas em sua mão livre, iluminando o caminho enquanto corríamos. A centelha pulsava entre nós, conectadas por nossas mãos unidas, brilhando mais forte a cada segundo. Então vi, acima, uma abertura. Luz cinza fraca de pré-amanhecer, a superfície. Exploramos para fora da caverna direto na neve, rolando e tropeçando. O ar noturno era chocantemente frio depois do calor da corrida e de Enzo. Ele me puxou para ficar de pé, ainda segurando minha mão, ainda segurando a centelha. Estamos fora. Estamos... Um rugido cortou suas palavras. E da linha das árvores à nossa frente, o Wendigo emergiu, maior do que parecia na fronteira. 3 metros de altura esquelética, chifres de gelo se curvando como lâminas, olhos vazios brilhando com fome verde doentia. Sua boca se abriu, mostrando fileiras de dentes de gelo afiados. Minha, a criatura sibilou. Minha centelha, minha esperança para roubar, minha fome para alimentar. Nunca, Enzo rosnou, se colocando parcialmente na minha frente.
O Wendigo riu. Som como ossos quebrando. Fogo tolo. Gelo estúpido. Separados. Fracos. Juntos. Ele inclinou a cabeça, estudando nós, ainda de mãos dadas. Juntos, deliciosos. E atacou. O Wendigo se moveu como pesadelo, ganhando vida. Rápido demais para algo tão grande. Articulações dobrando em ângulos impossíveis. Ele cobriu a distância entre nós em 3 passos longos, garra esquelética cortando o ar em direção à centelha. Enzo explodiu em chamas. Fogo jorrou de suas mãos livres em um jato concentrado, atingindo o Wendigo em cheio no peito. A criatura recuou, rugindo, fumaça subindo de sua carne morta onde o fogo tocou. Mas não caiu. Não morreu. Apenas ficou mais furioso. Corram! Enzo gritou empurrando a centelha nas minhas mãos. Leva ela de volta. Eu seguro ele. Você está louco? Não vou te deixar. Freia, vai! Mas o Wendigo não nos deu escolha. Ele atacou novamente, dessa vez dividindo sua atenção. Uma garra veio para Enzo, a outra para mim. Rolamos em direções opostas, a neve explodindo onde as garras cortaram. Levantei rapidamente, a centelha apertada contra meu peito. Ela pulsava quente, quase como se tivesse coração próprio, reagindo ao perigo. Invoquei gelo, lançando lanças congeladas em direção ao Wendigo. Elas o atingiram, perfurando o ombro e a coxa. A criatura gritou, mas não desacelerou. Enzo atacou pelo outro lado, fogo rugindo de suas mãos como chicotes líquidos, cortando as pernas do monstro. O Wendigo cambaleou, mas se manteve de pé. Isso não está funcionando, gritei. Ele é forte demais. Enzo esquivou de outro golpe, rolando na neve e se levantando já invocando mais fogo. Eu percebi. Tem alguma ideia melhor? Tinha. Uma ideia terrível. Impossível. Contra toda a tradição e aviso antigo. Mas enquanto esquivava de outra garra e via o céu começando a clarear no horizonte, percebi que não havia alternativa. Precisamos nos unir, gritei. Enzo lançou uma parede de fogo entre nós e o Wendigo, comprando segundos preciosos. Ele correu até mim, olhos arregalados. O que você quer dizer? Nossos elementos. Separados somos fortes. Mas quando você me segurou, quando nossos lobos se tocaram, sentimos algo. Algo novo. Ele entendeu imediatamente. Seus olhos se arregalaram. A lenda. A velha lenda sobre o equilíbrio. Você conhece? Pedaços. Minha avó costumava contar. Ela disse que antes da divisão, antes do ódio, havia lobos que podiam fundir elementos. Criar algo. Além. O Wendigo atravessou a parede de fogo. Fumaça subindo de seu corpo esquelético. Sua boca se abriu em um grito silencioso de fúria. Não temos tempo para história. Enzo agarrou minha mão livre, a outra ainda segurando a centelha. O que fazemos? Confia em mim, eu disse, olhando direto em seus olhos âmbar. Completamente. Por um segundo ele hesitou. Então assentiu. Com minha vida. Fechei os olhos e alcancei meu lobo interior. Não a fera civilizada que eu mantinha sob controle rígido, mas a criatura primal, antiga, feita de gelo e instinto e magia tão velha quanto as montanhas. Senti Enzo fazer o mesmo. Seu lobo se ergueu, fogo e fúria, e calor selvagem que queimava tão quente que deveria me destruir. Mas não destruiu, porque quando nossos lobos se tocaram, quando realmente se encontraram sem barreiras ou medo, eles se reconheceram, não como inimigos, como metades. Poder explodiu através de nós. Não frio, não calor, mas ambos. Nenhum. Algo completamente novo. Senti acontecer em níveis que não tinha palavras para descrever, como se a própria realidade estivesse se reconfigurando ao nosso redor. Abri os olhos, e o mundo tinha mudado. Eu ainda podia ver a neve, o Wendigo, a floresta, mas também via mais. Via energia, linhas de poder conectando todas as coisas vivas. Via o frio azul do inverno e o calor vermelho da vida entrelaçados como fios em uma tapeçaria infinita. E entre mim e Enzo, nossas mãos ainda unidas, algo novo brilhava. Plasma. Não era chama, não era gelo. Era energia pura, branca como estrela morrendo, crepitando com eletricidade. Nem quente nem fria, mas de alguma forma ambas. Circulava nossos braços como serpente viva, subindo e descendo, respondendo aos nossos batimentos cardíacos sincronizados.
Você está vendo isso? Enzo sussurrou, maravilhado. Estou vendo. O mendigo parou. Pela primeira vez, vi algo além de fome em seus olhos vazios. Vi medo. Impossível, a criatura sibilou. Quebrado. Dividido. Não pode se unir. Assista-nos, eu disse, e minha voz soou diferente. Harmônica, como se duas vozes falassem como uma. Enzo apertou minha mão. Juntos, juntos. Erguemos nossas mãos unidas e o plasma respondeu. Ele jorrou para a frente, não como ataque, mas como onda. Uma parede de energia branca que expandiu em todas as direções, lavando sobre o mendigo. A criatura gritou. Não de dor, de negação, porque o plasma não era destruição, era o oposto. Era equilíbrio, harmonia. E para algo nascido de discórdia e fome desequilibrada, isso era veneno. O mendigo começou a se desfazer, não derretendo ou queimando, simplesmente desfazendo. Suas bordas ficaram translúcidas, transparentes. Ele alcançou para nós com garras desesperadas, mas elas passaram através do ar como fumaça. Não, ele gemeu. Fome. Preciso. Vazio. E então se foi. Vaporizou completamente, deixando apenas uma mancha escura na neve que rapidamente desapareceu. Silêncio caiu sobre a floresta. Enzo e eu ficamos lá, ainda de mãos dadas. O plasma ainda circulando nossos braços, respirando pesadamente. Lentamente, deixei o poder recuar. Senti ele fluir de volta para onde quer que tivesse vindo, se enrolando em algum lugar profundo dentro de mim, dentro de nós. Quando abri os olhos novamente, o mundo estava normal. Apenas neve e árvores e céu clareando. Nós matamos, Enzo disse, voz cheia de admiração. Realmente matamos. Olhei para a centelha ainda segura contra meu peito. Ela brilhava mais forte agora, pulsando em ritmo constante, como batimento cardíaco, como esperança. Precisamos voltar, eu disse. Não temos muito tempo. Ele assentiu, mas não se moveu. Apenas me olhou com uma expressão que fez algo apertar em meu peito. O quê? Perguntei. Você, ele disse suavemente. Você está diferente. Diferente como? Ele ergueu a mão livre, hesitou. Então tocou meu rosto. Seus olhos. Não são mais aquele azul pálido e distante. Eles têm cor, profundidade. Você também, sussurrei. Seus olhos. Tem azul neles agora. Nas bordas. Como gelo. Ele sorriu. Acho que deixamos marcas um no outro. Literalmente. Olhei para nossas mãos ainda entrelaçadas. Onde nossas peles se tocavam, havia marcas fracas. Na minha, veias de laranja dourado como fogo sob gelo. Na dele, traços de prata azul como geada sobre brasas. As marcas de vínculo, Enzo disse, reconhecimento cruzando seu rosto. Minha avó tinha uma, quando encontrou meu avô. Ela disse que acontece quando dois lobos se fundem tão profundamente que deixam de ser dois e se tornam equilíbrio. Meu coração batia forte. Enzo, você sabe o que isso significa? Sei, ele disse. Voz rouca. Significa que não somos mais apenas norte e sul, gelo e fogo. Somos terminei. Ele puxou nossas mãos unidas, pressionando meus nós dos dedos contra seus lábios. Um beijo suave, reverente. Eu deveria estar apavorada. Meu gelo deveria estar gritando para eu recuar, me proteger, congelar antes de sentir demais. Mas não estava, porque pela primeira vez na minha vida, eu não queria me proteger. Queria sentir. Tudo. Precisamos ir, eu disse, embora cada parte de mim quisesse ficar nesse momento para sempre. Ele assentiu, mas seus olhos diziam a mesma coisa que meu coração. Isso não acaba aqui. Corremos. De mãos dadas, a centelha segura entre nós, através da floresta que estava começando a clarear com luz pré-amanhecer. Os minutos estavam escoando como areia. A floresta mudou à medida que nos aproximávamos da fronteira. As árvores retorcidas e mortas deram lugar a pinheiros saudáveis. A neve cinza se tornou branca pura. O ar morto ganhou vida novamente. E então vimos, à frente, a linha de árvores petrificadas, a fronteira. Mas algo estava errado. Onde deveria haver lobos de ambos os clãs reunidos, esperando, havia apenas silêncio. Neve intocada. Vazio. Enzo apertou minha mão.
Onde estão todos? Não sei, respondi, medo subindo. A menos que... Não terminei. Não precisei. Ambos pensamos a mesma coisa. E se fosse tarde demais? E se o frio já tivesse levado todos? Aceleramos, correndo mais rápido. Galhos chicoteando nossos rostos, pulmões queimando. Atravessamos a última linha de árvores e paramos. A fogueira sagrada estava lá, ou o que restou dela. Apenas cinzas. Um círculo negro e morto onde a chama costumava queimar. E ao redor dela, figuras. Dezenas delas. Lobos de ambos os clãs, imóveis na neve, não se movendo, não respirando, congelados. Não. A palavra rasgou minha garganta. Corri para frente, caindo de joelhos ao lado da anciã Isadora. Sua pele estava azul pálido, olhos fechados, lábios brancos de gelo. Toquei seu pescoço, procurando pulso. Nada. Enzo estava verificando Dante. Seu rosto estava pálido. Freya. Ainda não. Gritei, recusando acreditar. A centelha, rápido. Ele correu para o círculo morto onde a fogueira costumava estar. Eu o segui, a centelha nas minhas mãos, pulsando fracamente agora, como se também estivesse morrendo. O que fazemos? Enzo perguntou desesperado. Só colocamos ela ali? Não sei. As lágrimas queimavam meus olhos. Ninguém nunca teve que reacender a fogueira antes. Então vamos descobrir. Ele pegou a centelha das minhas mãos, ajoelhando-se no círculo de cinzas. Colocou a esfera brilhante no centro exato onde o branco costumava queimar. Por um segundo, nada. Então a centelha pulsou. Uma vez, 2 vezes, e apagou. A luz morreu completamente, deixando apenas uma esfera opaca e sem vida nas cinzas. Não, Enzo sussurrou, pegando a centelha, sacudindo-a como se pudesse acordá-la. Não, vamos, acende, acende. Não está funcionando, eu disse, voz quebrando. Enzo, não está... Espera. Olhei para nossas mãos. As marcas de vínculo ainda brilhavam fracamente. Laranja e prata, fogo e gelo, entrelaçados. Na caverna, eu disse rapidamente. Quando criamos o plasma, não era só você. Não era só eu. Era nós. Juntos. Ele entendeu instantaneamente. Você acha que a centelha precisa dos dois? Equilíbrio? Só há uma forma de descobrir. Ele colocou a centelha de volta no centro das cinzas. Então estendeu ambas as mãos para mim. Juntos. Sempre. Respondi pegando suas mãos. Fechamos os olhos. Alcancei meu lobo de gelo. Senti Enzo alcançar seu lobo de fogo. E então, juntos, deixamos ele se fundir. O plasma veio mais fácil dessa vez. Como se agora que o caminho estava aberto, ele estava apenas esperando para ser chamado. Ele circulou nossos braços, branco brilhante e crepitante. Nem frio, nem quente, mas perfeito. Abrimos os olhos. E juntos, direcionamos o plasma para baixo, para a centelha morta. A energia branca tocou a esfera opaca. E o mundo explodiu em luz. A luz não era como o fogo normal. Não era como o brilho frio do gelo. Era algo vivo, consciente, ancestral. Ela explodiu da centelha em ondas que se expandiram como anéis em água, lavando sobre as cinzas mortas, sobre a neve, sobre os corpos congelados ao redor da fogueira. E onde a luz tocava, a vida retornava. As cinzas na fogueira começaram a brilhar. Primeiro vermelho fraco, como brasas adormecidas sendo acordadas. Depois, laranja. Depois dourado. E então, com um rugido que sacudiu o chão sob nossos joelhos, as chamas explodiram para cima. Mas não eram as chamas de antes. Não apenas azul na base e laranja no topo. Agora, havia branco puro entrelaçado através delas. Plasma vivo, dançando entre gelo e fogo, fundindo-os em algo novo, algo equilibrado. A onda de luz continuou se expandindo, alcançando os lobos congelados. Atingiu a anciã Isadora primeiro. Eu observei, o coração na garganta, enquanto a luz a envolvia. O azul mortal em sua pele começou a recuar. Rosa voltou às suas bochechas. Seus lábios, brancos como neve, ganharam cor novamente. E então ela respirou. Um ofegar profundo, desesperado, como alguém emergindo de água profunda. Seus olhos se abriram, nublados e confusos, mas vivos, vivos. Isadora! Gritei, lágrimas escorrendo livremente agora. Ao redor do círculo, os outros começaram a acordar. Dante se sentou bruscamente, tossindo, sua mão indo para o peito.
Guerreiros do norte e do sul piscavam, olhando ao redor atordoados. Alguns choravam. Outros apenas olhavam para a fogueira renascida com admiração muda. Funcionou. Enzo sussurrou ao meu lado, sua voz tão cheia de alívio que rachava nas bordas. Freya, funcionou. Me virei para ele. Ele ainda segurava minhas mãos, as marcas de vínculo em nossa pele brilhando na mesma luz branca que dançava nas chamas. Lágrimas traçavam linhas limpas em seu rosto sujo de fuligem. Eu provavelmente estava igual. Fizemos. Corrigi suavemente. Nós funcionamos. Ele soltou uma risada que era metade soluço, puxando-me para um abraço tão apertado que tirou meu ar. Eu o abracei de volta, meu rosto pressionado contra seu pescoço, sentindo seu pulso acelerado contra meus lábios, sentindo o calor dele me envolver como sempre fazia, mas agora sem medo, sem resistência, apenas aceitação. O momento foi quebrado por uma voz fraca. Elementais. Nos separamos. A anciã Isadora estava tentando se levantar, apoiada por 2 lobos mais jovens. Seus olhos, ainda fracos, mas clareando, focaram em nós. Vocês voltaram. A centelha. Ela olhou para a fogueira, agora queimando forte e estranha, e sua boca se abriu. O que aconteceu com a chama? É uma longa história, respondi, ajudando Enzo a se levantar e depois levantando também. Dante se aproximou cambaleante, apoiando-se pesadamente em seu cajado. Suas roupas vermelhas estavam rasgadas, seu rosto marcado com linhas profundas de exaustão, mas seus olhos estavam afiados. Elementais, ele disse, sua voz formal apesar da fraqueza. Vocês salvaram nossas vidas. Salvaram ambas as alcateias. Nós devemos gratidão impagável. Apenas fizemos o que era necessário, Enzo disse, mas sua mão encontrou a minha novamente, dedos entrelaçando naturalmente. O movimento não passou despercebido. Isadora olhou para nossas mãos unidas, depois para nossos rostos. Seus olhos se arregalaram quando viu as marcas brilhantes em nossa pele, as mudanças sutis em nossos olhos. Vocês se vincularam, ela sussurrou. Pela lua-mãe, vocês realmente se vincularam. Um murmúrio atravessou a multidão reunida. Lobos de ambos os lados se aproximaram, alguns curiosos, outros claramente chocados. Eu podia sentir o peso de dezenas de olhares sobre nós. Impossível, um guerreiro do norte disse, sua voz alta demais no ar frio. Fogo e gelo não podem se vincular. É contra a natureza, contra as leis. As leis estavam erradas, eu disse, erguendo meu queixo. Minha voz saiu mais forte do que esperava. Lutamos contra um Wendigo, recuperamos a centelha. E a única razão pela qual estamos vivos, a única razão pela qual qualquer um de vocês está vivo, é porque paramos de lutar um contra o outro e começamos a lutar juntos. Enzo apertou minha mão. A divisão entre nossos povos é baseada em medo. Medo de que elementos opostos se destruiriam mutuamente. Mas olhem, ele ergueu nossas mãos unidas, as marcas brilhando claramente. Nós não nos destruímos. Nós nos completamos. Mas a tradição... Outro lobo começou. Tradição quase matou todos vocês. A voz de Enzo trovejou, ecoando sobre a clareira. Tradição colocou o ódio entre nós quando deveríamos estar unidos. Tradição alimentou aquela criatura de fome que roubou nossa luz. Ele tem razão. Uma voz fraca, mas firme disse. Todos se viraram. Isadora estava de pé agora, apoiada, mas estável. Eu sou velha. Velha o suficiente para lembrar histórias que a maioria esqueceu. Histórias de um tempo antes da divisão. Ela olhou para a fogueira, as chamas brancas dançando. Houve um tempo em que gelo e fogo não eram inimigos, eram parceiros. Equilíbrio. E a magia era mais forte. Isso são apenas lendas, alguém protestou. Lendas baseadas em verdade, Dante disse, sua voz grave. Ele se aproximou, estudando a fogueira. Olhem a chama. Não é mais dividida, não é mais em guerra consigo mesma. Ela é... una. Porque fomos nós que a reacendemos, eu disse. Juntos. Usando algo que só existe quando paramos de lutar. Plasma. Equilíbrio perfeito de opostos. Mostrem-nos. Isadora disse de repente. O quê? Enzo piscou. O plasma. A fusão. Ela se aproximou, seus olhos antigos intensos. Se isso é verdadeiro, se vocês realmente alcançaram o equilíbrio perdido, então mostrem sua alcateia.
Mostrem ambas as alcateias. Olhei para Enzo. Ele assentiu, confiança e algo mais brilhando em seus olhos. Juntos, sempre. Nos viramos para encarar a multidão reunida. Lobos do norte em suas peles e pratas pálidas. Lobos do sul em seus vermelhos e dourados vibrantes. Separados por metros. Por séculos de ódio. Por medo. Fechei meus olhos e alcancei meu lobo. Senti Enzo fazer o mesmo. E juntos, deixamos as barreiras caírem completamente. O plasma veio como maré, fluindo de nossas mãos unidas, circulando nossos corpos em espirais de luz branca crepitante. Ele subia e descia, nem quente nem frio, pulsando em sincronia com nossos batimentos cardíacos unidos. Gaspes ecoaram. Alguém caiu de joelhos. Outros recuaram, medo instintivo brilhando em seus olhos. Mas então algo aconteceu. A luz do plasma começou a se expandir. Não violentamente, gentilmente, ondulando para fora como água morna em dia frio. E onde tocava os lobos reunidos, algo mudava. Um guerreiro do norte e um do sul que estavam lado a lado, tensos e hostis, de repente piscaram. A hostilidade em seus rostos suavizou. Eles se olharam, realmente se olharam, talvez pela primeira vez, e algo como compreensão passou entre eles. Vi acontecer por toda a clareira. Velhos inimigos vendo uns aos outros, não como monstros, mas como lobos. Apenas lobos, tentando sobreviver, tentando proteger suas famílias. Não tão diferentes, afinal. O plasma recuou, fluindo de volta para nós. Deixei ele ir, o poder se enrolando em algum lugar profundo dentro. Quando abri meus olhos, o mundo estava quieto. Isadora tinha lágrimas escorrendo por seu rosto. Equilíbrio, ela sussurrou, depois mais alto. Equilíbrio. Pela primeira vez em 300 anos, testemunhamos o verdadeiro equilíbrio. Dante caiu de joelhos. E um por um, outros o seguiram. Norte e sul, ajoelhando juntos, pela primeira vez em séculos. Levantem, Enzo disse, claramente desconfortável com a reverência. Por favor, nós não somos... Vocês são a prova. Isadora interrompeu. Sua voz firme agora apesar das lágrimas. Prova de que podemos ser mais. De que não precisamos estar divididos. Mas o conselho nunca vai aceitar. Um lobo mais velho do sul disse, levantando-se. Vocês conhecem os anciãos. Eles vão dizer que isso é aberração. Vão tentar separá-los. Deixa eles tentarem, eu disse, e senti Enzo apertar minha mão em concordância. Nós matamos um Wendigo. Sobrevivemos ao impossível. Reacendemos a fogueira sagrada. Se os conselhos querem nos desafiar, eles são bem-vindos a tentar. Um lobo jovem do norte, não muito mais velho que eu, deu um passo à frente. Eu luto por vocês. Sua voz tremia, mas era firme. Se os conselhos tentarem separá-los, eu fico do seu lado. Eu também, outro disse. Uma loba do sul dessa vez. E outro. E outro. Vozes se erguendo, norte e sul, jovens e velhos, declarando lealdade não à tradição, mas a algo novo, algo melhor. Olhei para Enzo, vendo meu próprio espanto refletido em seus olhos. Isso está realmente acontecendo? Ele sorriu. Aquele sorriso que transformava seu rosto inteiro. Está. Nós mudamos tudo. O sol escolheu aquele momento para finalmente romper o horizonte. Luz dourada derramou sobre a clareira, tocando a neve, fazendo-a brilhar. Tocando a fogueira, fazendo as chamas brancas dançarem ainda mais brilhantes. E tocando nós, Enzo e eu, ainda de mãos dadas, ainda unidos, banhando-nos em calor que não era apenas do sol. Era a esperança. Dante bateu seu cajado no chão 3 vezes, o som ecoando. Silêncio caiu. Elementais, ele disse formalmente. Vocês salvaram nossas vidas. Mudaram nossa compreensão. E... ele olhou para Isadora, que assentiu. Demonstraram que o caminho antigo de divisão está quebrado. Um novo caminho deve ser forjado. Isadora deu um passo à frente. Pelo poder investido em mim como anciã do norte, e com testemunho da fogueira sagrada, eu reconheço o vínculo entre Freia do Gelo e Enzo do Fogo como verdadeiro, como sagrado, como o primeiro de uma nova era. E eu, Dante disse, como ancião do Sul, faço o mesmo, que este vínculo seja o início da cura, da união, do equilíbrio restaurado. A multidão explodiu, não em protesto, em celebração. Uivos se ergueram.
Norte e sul juntos pela primeira vez. O som tão bonito que fez meu peito doer. Enzo me puxou para seus braços, me girando, rindo com pura alegria. Quando me colocou de volta, ele segurou meu rosto entre suas mãos. Nós conseguimos. Você conseguiu. Nós. Corrigi. Sempre nós. E então ele me beijou. Ali, diante de ambas as alcateias, diante da fogueira renascida, diante do sol nascente. Seus lábios eram quentes e suaves e certos, e eu o beijei de volta com tudo que tinha. Sem medo, sem contenção, apenas amor. Quando nos separamos, vi neve começando a cair. Mas não neve normal. Era morna, brilhante. Cristais que cintilavam com luz interna, tocando nossa pele e derretendo em calor gentil ao invés de frio. Neve de Natal, Enzo sussurrou maravilhado. Minha avó dizia que quando algo verdadeiramente milagroso acontecia, a própria terra celebrava. Olhei ao redor. A neve morna caía sobre todos, norte e sul, e onde tocava, parecia dissolver velhas feridas. Velhas raivas, deixando apenas possibilidade. O Natal está salvo, murmurei. Não. Enzo me puxou perto, descansando a testa contra a minha. Nós salvamos algo muito maior. Salvamos o futuro. E parados ali, na fronteira que não era mais barreira, mas ponte, sob neve que era bênção, ao lado de fogo que era tanto dele quanto meu, eu soube que ele estava certo. Haveria desafios, conselhos para convencer, tradições para quebrar, mas não importava, porque gelo tinha encontrado fogo, e ao invés de se destruírem, tinham criado algo novo, equilíbrio, lar, amor. 3 meses depois, eu estava parada exatamente no mesmo lugar, na fronteira, mas tudo era diferente. As árvores petrificadas que marcavam a linha divisória ainda estavam lá, mas agora estavam decoradas. Fitas vermelhas e pratas entrelaçadas nos galhos, lanternas penduradas, algumas contendo chamas quentes, outras cristais de gelo brilhante. Norte e sul juntos, transformando uma cicatriz antiga em algo bonito. Olhei para baixo, para minhas mãos. As marcas de vínculo ainda brilhavam, mais fracas agora na luz do dia, mais permanentes. Veias de laranja dourado sob minha pele pálida. Lembrança constante de fogo que não me queimava. Apenas me aquecia. Freia. A voz de Enzo veio de trás. Me virei e lá estava ele, correndo pela neve com aquele sorriso que ainda fazia meu coração pular. Ele carregava algo nos braços, embrulhado em pano grosso. Você está atrasado, eu disse, mas sem calor real nas palavras. Ele parou na minha frente, ofegante, bochechas coradas de frio e esforço. Desculpa. O Conselho do Sul decidiu ter mais uma reunião de emergência sobre protocolos de fronteira, como se ainda houvesse fronteira real. Sorri. E há? Ele olhou ao redor, para as decorações mistas. Para os lobos de ambos os clãs trabalhando juntos na construção de algo novo, uma estrutura permanente onde a fogueira queimava, não mais exposta aos elementos. Norte ou sul? Ele balançou a cabeça. Não consigo mais dizer a diferença. Bom, eu disse suavemente. Era esse o objetivo. Ele me puxou com o braço livre, me beijando rápido, mas profundo. Quando se afastou, seus olhos brilhavam. Tenho algo para você. Estendeu o embrulho. Peguei, sentindo peso e calor através do pano. O que é? Abre. Desembrulhei cuidadosamente. E minha respiração falhou. Era uma escultura, pequena o suficiente para caber nas minhas mãos, mas intrincada além de qualquer coisa que eu já tinha visto. 2 lobos, um de gelo claro como vidro, outro de âmbar laranja translúcido, entrelaçados em espiral eterna. Impossível dizer onde um terminava e o outro começava. Enzo, sussurrei. É lindo. Um artesão do sul fez o lobo de fogo. Uma escultora do norte fez o de gelo. Ele tocou a peça gentilmente. E então trabalharam juntos para fundi-los. Disseram que era impossível, que gelo derreteria ou fogo apagaria. Mas descobriram que se aquecessem e resfriassem na sequência exata certa, na temperatura exata certa, eles se fundem, terminei, maravilhada. Exatamente como nós. Exatamente como nós. Ele tocou meu rosto. Feliz aniversário de 3 meses de vínculo. Ri, apertando a escultura contra meu peito. Nós estamos celebrando em meses agora? Vou celebrar você em dias se me deixar. Horas. Minutos.
Dramático. Apaixonado, ele corrigiu. Há diferença. O som de construção parou atrás de nós. Me virei e vi que os trabalhadores tinham parado, olhando para algo além da linha de árvores. Segui seus olhares e meu estômago se apertou. Uma procissão se aproximava. Formal. Solene. Lobos em trajes cerimoniais, carregando estandartes de ambos os clãs. E na frente, a anciã Isadora e o ancião Dante, caminhando lado a lado. É hora, Enzo disse baixinho. Eu sei. Respirei fundo. Você está pronto? Ele pegou minha mão. Contigo? Sempre. A procissão parou diante de nós. Isadora e Dante se adiantaram, seus rostos sérios, mas não hostis. Atrás deles, os 2 conselhos completos. 12 anciãos do norte, 12 do sul, 24 rostos observando nós com expressões variando de curiosidade a desaprovação clara. Elementais, Isadora disse formalmente. O Conselho Unido convocou vocês. Estamos aqui, respondi, igualmente formal. Dante limpou a garganta. Nos últimos 3 meses, testemunhamos mudanças sem precedentes. Cooperação entre nossos povos. Comércio. Casamentos mistos. Até 2 assentamentos novos sendo construídos diretamente na antiga fronteira. Ele pausou. Tudo porque vocês 2 desafiaram séculos de tradição. Um ancião do norte, um lobo magro de rosto severo chamado Christoph, deu um passo à frente. Alguns dizem que vocês são heróis, salvadores, que trouxeram nova era de paz. E outros? Enzo perguntou, sua voz calma, mas com borda de desafio. Outros? Uma anciã do sul respondeu. Uma mulher corpulenta chamada Marta. Dizem que vocês são perigosos, que essa fusão de elementos vai levar a desequilíbrio, caos, que o vínculo de vocês é aberração. Senti Enzo se enrijecer ao meu lado. Sua mão apertou a minha, calor aumentando. Então qual é? Perguntei, forçando minha voz a permanecer nivelada. Vocês vieram nos honrar ou nos condenar? Isadora e Dante trocaram olhares. Então Isadora sorriu. Pequeno, mas real. Viemos pedir que escolham. Escolher o quê? Enzo franziu a testa. Onde construir? Dante disse. Sua casa. Vocês vivem entre nossos povos, nunca ficando muito tempo em um lugar, sempre na estrada. Mas se vão liderar essa nova era, precisam de base. Casa permanente. Liderança? Repeti, confusa. Nós não somos líderes. Vocês são mais que líderes, Christoph disse, embora sua voz fosse relutante. Vocês são símbolos. Esperança viva de que divisões antigas podem ser curadas. E símbolos precisam de templos, Marta adicionou, mais gentil agora. Lugares onde outros podem vir, aprender, ver que fogo e gelo podem coexistir. Olhei para Enzo. Ele olhou para mim. E sem palavras soubemos. Aqui, eu disse, virando para encarar os conselhos. Construímos aqui, exatamente na linha da fronteira. Onde não é norte nem sul, Enzo continuou. Mas ambos. Equilibrado. Isadora sorriu abertamente agora. Esperávamos que dissessem isso. Ela gesticulou, e 2 lobos jovens se adiantaram carregando rolos de pergaminho. Plantas. Para uma casa que honra ambas as tradições. Pedra do norte, madeira do sul, telhado que captura neve, mas aquece com fogo interno. Vocês aprovam? Desenrolei o pergaminho. As plantas eram lindas. Uma casa não muito grande, mas perfeitamente projetada. Sala de estar com lareira enorme cercada por janelas que capturariam luz de inverno. Quarto com teto de vidro para ver estrelas. Oficina onde eu poderia trabalhar com cristais de gelo. Forja onde Enzo poderia praticar magia de fogo. E no centro, um átrio aberto ao céu, onde uma pequena fogueira queimaria eternamente. É perfeito, sussurrei. Então está decidido, Dante declarou. Construção começa amanhã. Ele olhou para os conselhos reunidos. Todos a favor. Um por um, mãos se ergueram. Não unânimes, alguns anciãos mantiveram os braços firmemente abaixados, rostos tensos de desaprovação. Mas maioria, esmagadora maioria. Norte e sul, votando juntos. Impensável 3 meses atrás. Tem mais uma coisa, Isadora disse. Ela acenou, e outro lobo trouxe uma caixa. Pequena, de madeira entalhada com símbolos de lua e sol. Pelo costume antigo, quando um vínculo é reconhecido oficialmente, presentes são dados. Tokens de aceitação. Ela abriu a caixa. Dentro,
2 colares. Um de prata, pingente de cristal de gelo esculpido em forma de chama. Outro de ouro, pingente de âmbar esculpido em forma de floco de neve. Para que sempre lembrem, Dante disse, opostos não precisam se destruir, podem se celebrar. Enzo pegou o colar de prata, olhando para ele com admiração. Depois se virou para mim. Posso? Assenti, virando. Ele colocou o colar ao redor do meu pescoço, dedos roçando minha nuca, enviando arrepios pela minha espinha. O cristal de gelo assentou contra minha pele, frio e reconfortante. Então peguei o colar de ouro e coloquei em Enzo. O âmbar brilhava contra sua pele bronzeada, capturando a luz do sol como fogo aprisionado. Perfeito, eu sussurrei. Como você? Ele respondeu. Os conselhos começaram a se dispersar, conversas brotando, planejamentos para a construção, debates sobre materiais. Mas Isadora permaneceu, observando nós com olhos antigos e conhecedores. Vocês sabem o que fizeram, não sabem? Ela perguntou suavemente. Não apenas salvaram vidas, mudaram o curso da história. Não queríamos mudar história, Enzo disse. Só queríamos sobreviver. As melhores mudanças frequentemente começam assim. Ela tocou meu ombro, depois o de Enzo. Vivam bem, amem completamente. E deixem outros verem que impossível é apenas palavra que usamos quando temos medo de tentar. Ela se virou e foi embora, deixando nós sozinhos na fronteira que não era mais fronteira. Enzo me puxou para seus braços. Então, nossa casa, nossa vida, nosso futuro. Ele se afastou o suficiente para olhar em meus olhos. Sem arrependimentos? Nenhum, respondi honestamente. Você? Ele sorriu. Aquele sorriso que era só meu. Apenas um. Qual? Que não te encontrei mais cedo. Dramático, eu disse novamente. Mas estava sorrindo. Verdadeiro, ele corrigiu. E então me beijou, ali sob o sol de inverno, cercado por neve morna que ainda caía às vezes quando a magia estava particularmente forte. Quando nos separamos, olhei para a fogueira queimando em seu novo abrigo. As chamas ainda dançavam brancas e brilhantes, equilíbrio perfeito de fogo e gelo, exatamente como nós. Você acha que vai durar? Perguntei. Essa paz, essa união. Enzo seguiu meu olhar. Enquanto estivermos aqui para lembrá-los que é possível? Sim. E quando tivermos filhos? Ele adicionou, olhando para mim com algo terno e esperançoso. Eles vão crescer, sem conhecer ódio antigo. Apenas possibilidade nova. Filhos, repeti, testando a palavra. Parte gelo, parte fogo. Completamente perfeitos, ele disse. Como a mãe. Me inclinei contra ele, sua cabeça descansando sobre a minha, observando o sol descer lentamente, pintando neve em tons de rosa e dourado. A lenda estava certa, murmurei. Sobre opostos, sobre equilíbrio. Qual parte? Que os mais fortes vínculos não vêm de semelhança, mas de diferenças que se completam. Ele beijou meu cabelo. Sábia e linda. Como tive tanta sorte. Sorte nada. Olhei para cima, para ele. Destino. A fogueira nos juntou. O vendigo nos forçou a confiar. E o amor nos fez ficar. Amor, ele repetiu, testando a palavra que nenhum de nós tinha dito ainda. Não diretamente. Te amo, Freia do gelo que derreteu para mim. Te amo, Enzo do fogo que me aqueceu sem me queimar. E quando nos beijamos novamente, a neve ao nosso redor começou a brilhar. Cristais cintilantes de gelo flutuando através de ar aquecido, derretendo em gotas mornas antes de tocar o chão. Milagre de Natal, alguém sussurrou da multidão que tinha parado para observar. Mas não era milagre. Era apenas amor, tipo que quebra regras antigas, que desafia tradições mortas, que transforma inimigos em parceiros e fronteiras em lares. Na primavera, nossa casa estaria completa. No verão, talvez um casamento formal. E depois, o futuro, sem fim, cheio de possibilidade. Mas por agora, este momento era suficiente. Parados onde gelo encontrava fogo, onde norte beijava sul, onde 2 lobos impossíveis provaram que equilíbrio não era apenas possível, era lindo. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras,
como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.